poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, claro, mercado da bola e situação de Patrick. Tudo que você precisa saber o que está acontecendo no São Paulo, no mercadão da bola desse final de ano. Então, vamos embora pro vídeo. Agora com o Eduardo Afonso, ele traz as últimas informações de mercado da bola do São Paulo. Edu, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Muito boa tarde, Jean, Renato e fã de esportes. Aqui no São Paulo, nós tivemos uma primeira semana de férias com aquelas intervenções prometidas pelo presidente Júlio Casares, mas mais no sentido de saídas, né? Reinaldo, Miranda, Éder, Andrés Colorado e Marcos Guilherme. E duas manutenções importantes para o Rogério Ceni, Gabriel Neves, 3 anos de contrato, e Rafinha, mais uma temporada no tricolor. Sobre contratações, o São Paulo partiu mesmo em busca de um goleiro, embora tenha 3 aqui, Jandrei, Felipe Alves e Thiago Couto. O nome do John, que já foi procurado pelo São Paulo no decorrer da temporada, é aquele que está na pauta, mas é complicada a negociação com o Santos. Existe um contrato em vigor de mais 2 anos, e para quebrar esse contrato, o São Paulo teria que dispor de algo em torno de 8 milhões de reais, mas existe sempre a possibilidade de algum jogador interessar ao Santos. O primeiro nome que surgiu foi o Patrick. Patrick já disse que não sai do São Paulo e o São Paulo já disse que o Patrick também não sai. Outro nome que poderia surgir é o Luan. Esse tem contrato com o São Paulo, mas o São Paulo não colocaria obstáculos para sua saída. Mas eu não tenho nenhuma informação que haja nesse momento uma negociação envolvendo uma troca John pelo Luan. Outras posições, Jair, volante do Atlético Mineiro, o Atlético já descartou, e surgiu hoje uma especulação sobre o Poveda, que foi artilheiro da Série B do Brasileiro pelo Sampaio Corrêa, pertence ao Alverca de Portugal, mas também não consegui confirmar com ninguém do São Paulo que esse atacante virá. Até porque para essa posição o São Paulo não pode nem gastar muito. Primeiro porque não tem, Marcela, e segundo porque o grande jogador da temporada joga justamente nessa posição, que é o Caleri. Quem chega para ser reserva do Caleri. Boa, obrigada, viu, Eduardo? Atenção para o mercado da bola, tá? Porque o Santos já definiu o valor para liberar o goleiro John para o São Paulo. O tricolor paulista está interessado no jogador e o Peixe deseja receber 8 milhões de reais pela negociação. A informação é de apuração nossa aqui da ESPN. O valor pode diminuir se o São Paulo incluir Patrick na transação também. O meia é um dos desejos do novo técnico do Santos, o Odair Helman. Eles trabalharam juntos lá no Colorado, no Internacional. Resta saber se o São Paulo vai aceitar ou não essa negociação. Patrick foi um dos destaques do tricolor em 2022, mas aí ele terminou o ano em atrito com o técnico Rogério Ceni. Ou paga o valor para ter o John, ou também coloca o Patrick no negócio. Hora de falar sobre uma suposta troca entre Santos e São Paulo. Santos mandaria o goleiro John para o tricolor, São Paulo mandaria o meio atacante Patrick para Vila Belmiro. Como é que essa história surgiu? São Paulo tem interesse no John há bastante tempo, mas já contei para vocês nos últimos dias, não há a mínima chance de o São Paulo desembolsar 8 milhões de reais para comprar o atleta do Peixe, e o presidente Andrés Rueda tem batido na tecla de que quer esse valor. Foi o suficiente para que torcedores nas redes sociais começassem a sugerir trocas. E aquela que mais ganhou adeptos foi do Patrick indo para o Santos e do John indo para o São Paulo. Tem uma coisa importante nessa suposição que surge nas redes sociais: o Odair Helman é o novo técnico do Santos. Já trabalhou com o Patrick no Internacional e tentou por diversas vezes levar o Patrick para o mundo árabe. Enquanto ele trabalhava no mundo árabe, foram pelo menos 2 propostas para contratar o Patrick e acabou que não rolou. E aí, será que agora vai? Conversei com gente do São Paulo e também com o Marcelo Robalinho, que é o representante do Patrick. Robalinho entende que a questão financeira é muito complexa, ele não vê muita possibilidade. Já os dirigentes do São Paulo fizeram uma consideração importante. Vale a pena trocar um meio atacante que é titular por um goleiro que é reserva? E aí, qual que é a sua resposta? Aos poucos, o São Paulo vai reformulando o elenco, ao menos nas despedidas. O primeiro foi o zagueiro Miranda, ídolo que em sua segunda passagem não conseguiu se firmar no time titular. No início da semana, mais 3 deram adeus. O atacante Marcos Guilherme chegou em junho para sua segunda passagem no Morumbi, mas não agradou. Em 17 jogos, apenas 1 gol. O volante colombiano Andrés Colorado veio a pedido de Rogério Ceni para aumentar a estatura da equipe, mas esteve 600 minutos em campo. Agora retorna ao Cortuluá da Colômbia. Já Éder deixa o tricolor após 75 jogos, 11 gols e o título paulista de 2021.
O miolo de zaga em 2022 deu dor de cabeça a Rogério Ceni. Além de Léo, que não é exatamente da função, o treinador, com a lesão de Arboleda e Diego Costa, em alguns momentos improvisou Rafinha no setor. Com boas partidas na temporada, o zagueiro Luizão, de 20 anos, poderia ser um nome para crescer em 2023. Mas o jovem tem contrato até janeiro e não vai renovar com o tricolor. Tem proposta do West Ham da Inglaterra. Assim, o venezuelano Ferrarese deve ter mais chances. O que ele tem de ponto forte e o que eu mais gosto nele é a construção de jogo. É um cara que tem ousadia e falta ainda um pouco viradas longas de jogo, mas ele acha passes bons por dentro. É um jogador que é jovem e que pode ajudar a gente. Léo é um jogador que o clube entende que irá receber mais propostas, já que o Angers da França quis levá-lo. Emprestado ao São Paulo até o meio do ano que vem, André Anderson pertence à Lazio da Itália. Também não sabe se fica. Cria de Cotia, o meia Igor Gomes viveu uma temporada de amor e ódio com a torcida. Mesmo assim, o jogador foi bancado por Rogério Ceni em boa parte do ano. Fez um gol, deu 7 assistências. Seu contrato termina em março, mas ele deve buscar novos ares. Antes da despedida mais importante do dia, uma pausa para uma boa notícia. O São Paulo renovou o contrato com o volante uruguaio Gabriel Neves. Ele pertencia ao Nacional do Uruguai e agora fica no tricolor por mais 3 anos. Bueno, ahora sí, después de mucho tiempo, estoy feliz de poder decir que voy a renovar y que voy a quedar en el club por un tiempo más, que es un momento feliz para mí, para mi familia también, que ellos querían, y prometo que voy a dejar todo de mí para que el club siga siendo lo que es, un club enorme y con mucha historia. E aí, truta? Mando minhas coisas aqui, muitos anos de quarto aqui, é nóis. Todo mundo sabe, eu sou um pouco de resenha. Direita. De Brasileirão Play. Tá ruim o inglês? 375 jogos. No século, atrás apenas de Rogério Ceni em número de partidas pelo São Paulo. 32 gols, o que lhe rendeu status de lateral esquerdo mais artilheiro da história do clube. Até então, o jogador mais longevo do elenco tricolor. Após 8 temporadas, Reinaldo se despede do São Paulo. Foi um sonho realizado porque consegui fazer o meu melhor, dar o meu melhor aqui no São Paulo e conseguir realizar os meus sonhos. Desde ontem, da primeira da viagem, depois do jogo, até aqui no CT que eu dormi aqui, fiquei muito emocionado, chorava assim, lembrando dos momentos bons, mas é um choro de felicidade, de alegria de ter realizado esse sonho. Carismático, o camisa 6 deixa o clube com um título conquistado, o Paulistão de 2021. De momentos conturbados com a torcida, até ser agraciado com o carinhoso apelido de King Naldo. O reinado de Reinaldo se encerra no tricolor. Contei pela manhã que não há possibilidade de negócio entre John e Patrick. O Santos mandaria o John, o São Paulo mandaria o Patrick. O São Paulo entende que esse negócio não é bacana. O Santos está tentando encontrar um outro nome que possa entrar no negócio. E passou-se a se especular nesta sexta-feira a possibilidade de o volante Luan do São Paulo ingressar no negócio. Dessa maneira o Santos ficaria com o Luan em definitivo e o São Paulo passaria a ter o John, o goleiro do Peixe. É uma possibilidade um pouco mais real, embora o Rogério Ceni tivesse autorizado a diretoria para tentar a renovação do contrato do Luan. Prometo ficar de olho nessa história para contar para vocês, beleza? Bora falar sobre... E aí, pessoal, inicialmente desculpa aí pela voz embargada, aí eu tô gripado. Mas vamos falar aí do São Paulo. O São Paulo que teve uma sexta-feira mais tranquila, né? Em parte. O Patrick, o que parece, já se acertou com o Rogério, com o São Paulo, que ia permanecer no tricolor, apesar do desejo do Odair Hellmann querer levar o jogador pro Santos. Então acho que essa questão de colocar o Patrick como moeda de troca é bem improvável. Agora o Luan não está descartado, até porque não cai muito nas graças do Rogério Ceni. Eu não o faria, mas veremos, né? Mas também não vai ser tão fácil assim, porque John Textor, né, o CEO da SAF do Botafogo, tem interesse no jogador porque o Gatito machucou o ombro e vai ficar 3 meses parado. Coisas que acontecem com o São Paulo, né? Ele tem bala na agulha para botar os 8 milhões de reais, né? Veremos, né? Até porque o Santos vai preferir muito mais reforçar um time que não seja seu rival do que o São Paulo. Apesar da boa relação entre São Paulo e Santos e diversas negociações ao longo dos anos que já houveram. Falando de Gabriel Poveda, atacante de Sampaio Correia, time marítimo, se eu não me engano, de Portugal, é diretor do jogador.
Tá no radar de São Paulo, o próprio Eduardo Afonso aí falou, só não conseguiu confirmar a informação. E vai ser esse tipo de reforço que o São Paulo tem que buscar, porque não tem como competir com os SAFs. Na verdade é essa. E aí qual é o questionamento de muitos inscritos do canal, o que comentam no canal? Cadê o dinheiro, né? Porque hoje o Casais falou que tá melhorando, que 2023 vai ser difícil, mas 2024 vai ter um horizonte, mas assim, todo ano é assim. O ano seguinte vai ser ruim, mas o outro ano vai ser melhor, né? Mas cadê o balanço para você poder comprovar o que está sendo dito? A gente fica com o pé atrás, né? A verdade é essa. Apesar de ter saído ontem no UOL, que vai ser a primeira vez em muitos anos que o São Paulo vai conseguir reduzir a dívida, a gente ainda não tem informação de o quanto será reduzida, né? Então, é difícil acreditar em quem comanda, ainda mais depois do vídeo de ontem que a gente passou aí falando entre Leco, Casares, Aidar, todos fazendo aí suas observações, colocações sobre a questão política do São Paulo. E todos bem culpados do que acontece hoje no São Paulo, apesar de querem culpar primeiramente o Juvenal, que não tem como se defender porque já faleceu, e sim, o terceiro mandato dele foi uma grande besteira, mas mesmo assim ele não é o único culpado, né? Então é isso, pessoal. O Patrick falando que fica, o São Paulo atrás aí de Poveda, de John Textor, de Jair. Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro falou que o Atlético Mineiro não tem interesse em negociar o jogador, porque é um jogador titular da equipe. Então esquece essa história de Jair. A não ser que seja uma troca assim impossível, porque nem valor de compra o São Paulo tem. Usou, por exemplo, com o Gabriel Neves, os 8 milhões de reais, que vai ser pago em parcelas, né? São os 1.700.000 dólares. Então assim, apesar do São Paulo tentar muito na semana adiantar as negociações, a parte financeira é muito difícil e empresários e jogadores sabem disso. E hoje você tem outros destinos mais atrativos, com empresas como a do Bragantino, Red Bull, que dá suporte à equipe, e SAFs que chegaram aí à primeira divisão da Bahia pelo Manchester City, o Ronaldo com o Cruzeiro e assim por diante. Então é isso, pessoal. Primeira semana pós-fim melancólico do Brasileirão 22. Terminada praticamente. Amanhã começa a Copa do Mundo. Então os assuntos em relação ao São Paulo vão dar uma diminuída. Mas acredito que não deixará de ocorrer aí notícias sobre o nosso tricolor. E pode deixar. Se tem novidade, tem notícia, tem vídeo no canal, tá ok? Eu sou Marcelo Mazurra do canal Mazurra SPFC. E se você puder, se inscreve no canal, deixa um like, ativa o sininho, tá ok? Pra dar aquela força. E saudações de cores, um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.